Tem um tipo de vazio que não faz escândalo, mas muda tudo por dentro. Ele não chega quebrando portas, ele chega em silêncio. Você continua vivendo, cumprindo responsabilidades, sorrindo nas fotos, conversando normalmente com os amigos, mas existe uma sensação estranha, como se algo estivesse faltando. Não é necessariamente tristeza, às vezes nem é dor clara, é só uma ausência difícil de explicar, uma inquietação constante, um espaço interno que parece grande demais para qualquer coisa que você tente colocar ali. E o mais curioso é que isso pode acabar acontecendo até quando a vida tá dando certo para você. Você conquista várias coisas, avança em metas, recebe elogios e ainda assim no fundo sente que não tá completo. Esse tipo de vazio não é superficial, ele é espiritual. Ele revela que fomos criados para algo que vai além do que é visível. Em Eclesiastes tem um versículo que diz o seguinte: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Isso significa que existe dentro de você uma capacidade para o infinito, e quando o infinito tenta ser preenchido com o temporário, a conta nunca fecha. A verdade é que a gente vive tentando resolver o vazio sem admitir que ele existe. A gente preenche agenda, preenche tela, conversa, mente. O silêncio virou quase uma ameaça. Ficar sozinho com os próprios sentimentos às vezes é desconfortável demais. Então a solução mais rápida é se distrair. Só que a distração não é uma cura. Ela só adia o confronto com o que está acontecendo dentro de você. E quanto mais você adia, mais o vazio cresce. Ele começa a se manifestar como ansiedade, como comparação constante, com medo de ficar para trás. Você começa a ver nos stories das pessoas, começa a olhar a vida dos outros e sente que está devendo alguma coisa, como se você tivesse menos, que deveria estar mais longe, mais estável, mais resolvido. Só que essa corrida por validação externa é uma verdadeira maratona que nunca termina. Em Filipenses tem um versículo que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A orientação é clara: não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem tudo a Deus em oração. Tudo isso inclui a sensação estranha que você não consegue explicar direito. Tudo inclui essa inquietação silenciosa que aparece quando você deita a cabeça no travesseiro. Quando você guarda isso só pra si, vira peso. Quando você entrega, começa a virar paz. Um dos maiores perigos é quando o vazio deixa de ser um sentimento e passa a ser identidade. A pessoa começa a se definir pela falta, pela frustração, pela dor que carrega. Ou então cria uma versão forte demais de si mesma, como se não precisasse de ninguém, como se fosse autossuficiente o tempo todo, como se ela conseguisse se virar sozinha e passar por aquilo sozinha. Mas essa força forçada, na verdade, é muito frágil. Ela se quebra na primeira pressão maior. O rei Saul, por exemplo, viveu algo parecido com isso. Ele foi escolhido por Deus, teve oportunidades incríveis, começou com humildade, mas dentro dele existiam inseguranças que foram tratadas na presença do Senhor. Outro exemplo foi quando Davi começou a ser reconhecido pelo povo, mas algo se rompeu por dentro. O vazio virou comparação, a comparação virou inveja e a inveja virou perseguição. O rei Saul tentou proteger sua posição com controle, mas perdeu a presença de Deus no processo. O que começou como insegurança não entrega e terminou como afastamento espiritual. Isso ensina uma coisa muito séria. Quando você tenta proteger sua imagem mais do que protege sua comunhão com Deus, o vazio se transforma em ruína. Carregar o vazio sozinho é uma das experiências mais exaustivas e cansativas que existem. Não é um cansaço físico apenas, é espiritual. É o peso de sentir que precisa resolver tudo, entender e controlar tudo. Você começa a acreditar que demonstrar fraqueza é um sinal de fracasso, então engole o que sente. Você finge que tá tudo bem, continua funcionando, mas por dentro está sobrecarregado. Jesus disse algo profundamente libertador no livro de Mateus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Mateus capítulo 11, versículo 28. Se você prestar atenção, ele não exigiu performance espiritual, ele ofereceu descanso. Ele não chamou os que estavam fortes, chamou os que estavam cansados. O problema é que muitas vezes a gente só procura descanso quando já está no limite extremo. Mas e se o vazio for exatamente o convite antecipado? E se ele for o sinal de que você não precisa continuar carregando tudo sozinho? Existe também aquele momento difícil em que você decide entregar o vazio a Deus, começa a orar, começa a buscar e parece que nada acontece imediatamente. Não vem uma sensação sobrenatural instantânea, não vem resposta audível. E aí surge a dúvida, será que Deus está ouvindo? Mas a maturidade espiritual não é viver de sensações constantes, é aprender a confiar mesmo quando o céu parece silencioso. O apóstolo Paulo escreveu no livro de 2 Coríntios o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Isso muda completamente a lógica humana. O mundo ensina que você precisa estar cheio de força para vencer. Deus ensina que é na fraqueza reconhecida que o poder dele se manifesta. O vazio então deixa de ser vergonha e passa a ser espaço para a graça agir. Quando você admite que não consegue preencher sozinho, você abre espaço para o único que realmente pode. Ser preenchido por Deus não é, na maioria das vezes, um evento explosivo. É um processo, é gradual, é silencioso. É como água enchendo em um reservatório gota por gota. Primeiro ele ajusta a sua visão. Você começa a perceber que não precisa provar seu valor o tempo todo. Depois, ele ajusta a sua identidade. Você entende que o seu valor não está no desempenho, mas no fato de ser filho. Depois, ele ajusta suas prioridades. O que antes parecia urgente começa a perder peso. O que antes parecia indispensável começa a se tornar secundário. E nesse processo, algo dentro de você se estabiliza. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de tentar ser seu próprio salvador. Quando o vazio se transforma em altar, tudo muda. Altar é lugar de entrada. É lugar onde você coloca suas expectativas frustradas, seus medos escondidos e suas inseguranças silenciosas e decide confiar. Não é uma decisão emocional, é espiritual. É dizer, Deus, eu não entendo tudo o que estou sentindo, mas eu posso e escolho confiar em Ti. E essa escolha, repetida diariamente, começa a remodelar seu interior. A ansiedade diminui, a comparação perde força, o medo de não ser suficiente começa a enfraquecer. Porque agora sua segurança não está no que você consegue produzir, mas em quem você sustenta. Se o vazio não é entregue, ele cresce. Ele se transforma em necessidade constante de validação, em dependência emocional, em medo de rejeição, em perfeccionismo exagerado. Você começa a viver para impressionar e não para descansar. Mas nada disso traz paz verdadeira. O vazio que não é depositado vira ciclo repetitivo e frustração. Você tenta preencher, não funciona. Tenta de novo e de novo com mais intensidade, se cansa e se frustra e recomeça. Até perceber que o espaço que dói dentro de você tem o formato exato da presença de Deus. A grande virada acontece quando você entende que o vazio não é seu inimigo. Ele é um sinal. É um lembrete de que você foi criado para mais, um chamado para a profundidade, um convite para a intimidade real com o Pai. E quando você para de fugir dele e começa a direcioná-lo para Deus, algo extraordinário começa a acontecer por dentro. Não é barulhento, não é teatral, mas ele é bem real. É uma paz que não depende das circunstâncias. É uma estabilidade que não depende de aplausos. É uma segurança que não depende do controle. No fim das contas, todo mundo vai tentar preencher o vazio de alguma forma. Alguns vão tentar com sucesso financeiro, outros com relacionamentos, outros com reconhecimento, outros com ocupação constante, mas nada disso sustenta eternamente. Só Deus sustenta. Quando você decide depositar seu vazio nele, começa a experimentar um descanso que não é ausência de problemas, mas presença de propósito. Você para de correr tanto, para de competir tanto, para de provar
e começa a viver com mais leveza, porque entende que não precisa ser tudo, Deus já é. Deus já é tudo. E quando ele ocupa o espaço que sempre foi dele, o vazio deixa de ser buraco e se transforma em lugar de encontro. E existe uma diferença enorme entre sentir o vazio e viver agarrado nele. Sentir é humano, agarrar-se é perigoso. O vazio por si só pode ser um sinal de que a sua alma está com sede, mas quando você decide construir sua vida em torno dessa falta, começa a se identificar com ela, alimentá-la e protegê-la. Ela deixa de ser um aviso e passa a ser uma prisão. Muita gente não percebe que está agarrado ao vazio. A pessoa diz que quer mudança, quer paz, quer Deus, mas ao mesmo tempo se apega à dor, às frustrações, às comparações e às narrativas internas negativas. O vazio vira zona de conforto. É bem estranho, mas é real. Porque mesmo sendo desconfortável, ele é familiar. E o familiar, mesmo machucando, parece mais seguro do que confiar totalmente em Deus. Viver agarrado no vazio tem efeitos silenciosos, mais profundos. Eles não aparecem de uma só vez, eles vão se acumulando por dentro. Quando você não entrega o vazio, tenta compensá-lo com controle. Controle de pessoas, de resultados, de futuro. Você começa a acreditar que se conseguir organizar tudo perfeitamente, o incômodo interno vai desaparecer, mas não desaparece. Muito pelo contrário, ele aumenta e muito. Porque o controle é uma baita ilusão frágil. Como eu disse antes sobre o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos orienta a não andarmos ansiosos por alguma coisa, mas a apresentar tudo a Deus. Quando você não apresenta, você acumula, e o acúmulo vira sobrecarga emocional. O resultado disso, mente cansada, coração acelerado, medo constante de que algo dê errado. Outra consequência forte é começar a se definir pelo que está faltando. Frases como eu não sou suficiente, eu nunca consigo, nada nunca dá certo. Essas frases passam a moldar sua identidade. Quando você vive agarrado ao vazio, começa a enxergar a ameaça onde não existe. Começa a competir quando deveria confiar. Começa a reagir quando deveria orar. Quem está vazio e não entrega a Deus, tenta exigir que outras pessoas preencham esse espaço. Isso gera dependência emocional. Você passa a precisar constantemente de validação, atenção e reafirmação. E quando não percebe, sente rejeição intensa. Nenhum ser humano consegue ocupar o espaço que é exclusivo de Deus. Quando você exige isso dos outros, cria pressão nos relacionamentos. E pressão constante gera desgaste. O vazio que deveria ser entregue a Deus começa a afetar amizades, família e até mesmo os relacionamentos amorosos. Talvez a consequência mais séria seja essa. O coração começa a endurecer. Você continua acreditando em Deus, mas não se entrega totalmente. Continua frequentando ambientes espirituais, continua louvando e indo à igreja, mas não abre o coração de verdade. O vazio vira distância. Tem um versículo em Salmos que está escrito: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de um espírito abatido. Salmos capítulo 34, versículo 18. O salmista escreve nesse versículo que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Mas quem se agarra ao vazio geralmente se fecha em vez de se quebrantar. E coração fechado não recebe cura. Agora, aqui vai a virada de chave. O vazio não precisa ser prisão. Ele pode ser ponte. Quando você decide parar de lutar sozinho e começa a entregar o que sente, algo muda internamente. Não necessariamente instantaneamente nas circunstâncias, mas profundamente dentro de você. Não é algo místico ou complicado. É intencional e constante. O primeiro passo é parar de fingir. Falar com Deus exatamente como você tá, sem filtro religioso, sem discurso ensaiado. Deus, eu me sinto vazio, eu tô cansado, eu não sei o que eu faço. Essa honestidade abre espaço para Deus agir no seu coração. Você não vai conseguir controlar tudo. E tudo bem, entregar o vazio envolve abrir mão da necessidade de resolver tudo sozinho. É dizer, eu não consigo, mas você pode. O apóstolo Paulo, como eu já havia mencionado antes aqui no livro de 2 Coríntios, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você reconhece sua limitação, cria espaço para a força divina.
Se você só consome comparação, crítica e pressão, seu vazio vai aumentar muito. Depositar em Deus também envolve mudar o que você permite entrar no seu coração. Mais palavra, mais tempo de oração, mais silêncio intencional, menos ruído constante. Não como obrigação, mas como cuidado espiritual. Talvez essa seja a parte mais difícil. Às vezes você ora e não sente nada extraordinário. Mas fé não é sobre sensação constante, é sobre constância. O vazio não desaparece sempre de uma vez, ele vai sendo preenchido aos poucos, com presença, com identidade restaurada e com paz crescente. Quando você deposita o vazio em Deus, a ansiedade começa a perder força, a identidade começa a se firmar, a comparação começa a diminuir, a necessidade de validação começa a enfraquecer e a paz começa a crescer. Você percebe que não precisa ser tudo, Deus já é tudo. O vazio que antes parecia um buraco escuro começa a se tornar espaço de encontro. O que era dor vira aprendizado. O que era inquietação vira busca por presença. Viver agarrado no vazio gera desgaste, medo e distância espiritual. Mas entregar o vazio gera descanso, identidade e proximidade com Deus. O vazio não é o fim de sua história, ele pode ser o início da sua maturidade. A sua maturidade espiritual. A pergunta não é se você sente vazio. A pergunta é o que você está fazendo com ele. Se você continuar segurando sozinho, ele vai pesar cada vez mais. Mas se você decidir depositá-lo em Deus, ele deixa de ser prisão e vira ponte. E talvez no final você descubra que o vazio nunca foi a ausência de Deus. Foi apenas o espaço que ele estava esperando para preencher. Então é isso, meus irmãos, essa é a palavra de hoje que eu queria trazer para vocês. Eu senti que é um assunto bem sério e que eu precisava trazer aqui para vocês, pois isso é algo que eu mesmo já senti. Eu já me senti muito sozinho às vezes, mesmo estando rodeado dos meus amigos, e sempre ficava nesse sentimento estranho dentro de mim. Mas eu realmente fiz isso, eu depositei o meu vazio em Deus e entreguei tudo nas mãos dele. E se eu conseguir fazer isso, eu espero que você que esteja com esse mesmo sentimento também consiga se livrar desse vazio. Porque quando você menos esperar, Deus vai agir no momento certo na sua vida e mudar o seu coração. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.